Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai continuar nossa abordagem sobre NIFs, tá? Só que dessa vez a gente vai criar um projeto em V, né? A gente vai criar também um projeto em Elixir, né? E vamos criar um projeto em V, que esses dois projetos eles vão se comunicar. O que vai acontecer? O Elixir ele vai chamar o V para gerar um SO, como a gente viu no vídeo anterior, né? Vai gerar um binário ali do nosso NIF e vai importar no Elixir, nele mesmo, para poder executar aquela função. E vai ser muito interessante, a gente vai abordar coisas muito avançadas, a gente vai realmente desbravar ali esses conhecimentos, né? Talvez você nunca utilize, né? Talvez você utilize pouco, mas a gente vai desbravar aqui nesse caminho meio avançado, meio curioso da linguagem, tá? Entendendo um pouco mais como é que funciona por dentro, né? Como é que funciona macros, então uma coisa muito mais prática para a gente fazer. É isso que a gente precisa. O que a gente precisa? Que o nosso código V compile automaticamente a nossa NIF e já importe e já execute, já faça, deixa pronto para a gente só criar um pequeno código ali e resolver nosso problema, tá? Nosso problema é somar e subtrair. Esse é o exemplo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um projeto novo, Elixir, tá? Mix New, eu vou chamar de Ver. Então, eu vou chamar de Ver porque a gente vai compilar para bin, né? E vai utilizar aquela NIF, aquele header que a gente viu no vídeo anterior, que é o NIF. Então, nada mais coerente do que Ver em Elixir, né? Então, Mix New, Ver, a gente coloca aqui. Fica meio ruim de falar, né? Ver, mas beleza. Criei um projeto, vou entrar com o code Ver e vamos seguir aqui com a nossa aplicação, certo? Então, primeira coisa, a gente criou o nosso projeto, vamos executar ele aqui para ver se está tudo certo. ix-s mix, né? Beleza, tá executando, tá tranquilo, não tem nada para fazer. E a gente vai fazer o que? Um teste. Qual é o nosso teste? É a nossa execução. Deixa eu ver se tem algum teste aqui. Mix test pra gente tirar. Tem um teste, tem um doc teste, né? Acho que esse aqui. Pronto. É o teste básico aqui de um projeto Elixir, tá? Então, quer dizer que tem uma função aqui. Eu vou tirar essa função. Vou deixar só a doc ali em cima. Salvo. E vou criar o nosso arquivo de teste, né? Nosso arquivo que vamos poder testar nossa função ali. Então eu vou criar aqui, ó, new, eu vou chamar de example. Vou colocar alguns termos em inglês, tá bom? Aqui não vou colocar tanto em português assim, mas para você ir entendendo e pegando o esquema. Então, o example é XS no caso. Esse teste vai estar aqui dentro da pasta testes, então é um XS que eu quero que ele execute como teste, tá? Então, def module example do and o que eu preciso fazer? Importar a biblioteca de teste use x unit case, certo? Só para a gente pegar aqui, ó, como exemplo, certo? Isso que eu vou tirar esse módulo daqui, então já posso fazer isso. Beleza, tirei. Deletar o arquivo, muito melhor. Pronto, perfeito. Example use x unit case porque a gente quer testar o que? Sum 2, né? Ou somar dois números, certo? E eu vou fazer o que? Eu vou garantir que esses dois números somados eles precisam ser 2. E que números somados são esses? É o sum 1 e 1. Aliás, vou botar 3 porque eu gosto de ter números diferentes. Beleza. Então ele vai somar 1 em 1. Não existe essa função, a gente vai criar aqui def sum a, B, que são os parâmetros. E eu vou retornar a um raise. Lembra, isso aqui ele vai ser a nossa função, que vai rodar pelo NIF, tá? Então eu vou até tirar aqui vou até comentar, na verdade comentar não, eu vou colocar como variável que não importa, né? Eu não vou utilizar ela no meu escopo, né? Essa variável aqui, esse argumento eu não vou usar no meu escopo e nem esse. Então, porque eu vou usar um raise aqui e dizer que a função NIF function is not implemented. Pronto, essa função aqui não foi implementada. Então, implement was
Pronto. The NIF function was not implemented. Beleza. O que acontece? Ele vai estourar um raise e vai dar um assert na minha... apertei aqui errado. Não vai dar um assert no meu teste, certo? Vamos ver. Não existe testes. Example, faltou uma coisa, né? Example test. Lembra que a gente tem que manter o esquema para poder funcionar, né? Vamos ver agora. Beleza. Agora o que acontece? Ele espera 3, mas deu um runtime error, né? Deu um erro aqui de função não implementada. Beleza. A gente já tem nossa função e a gente precisa também do load NIF, né? A gente precisa carregar o NIF, né? Então a gente precisa fazer um onLoad, né? Vou botar aqui em cima, tá? Vou botar load, não, vou botar init NIF, certo? E vou botar a função aqui init NIF. Não tem argumentos. Esse meu autocomplete aqui tá horrível. Não tem argumentos e ela vai fazer o que? Chamar o Erlang. A gente viu no vídeo anterior, Erlang load NIF e o path. Vou botar aqui qualquer coisa e vou botar 0. Pronto. Então basicamente isso aqui é a nossa estrutura de uma função que roda o NIF, né? Que precisa do NIF e ele sobrescreve a função que já tem aqui pela função do NIF, tá? Beleza, é o que a gente viu no vídeo anterior. Só que isso aqui não tá tão prático pra gente, tá? Poderia funcionar, poderia. Eu tava vendo como é que o Ziegler ele faz o NIF, né? Como é que ele faz o trabalho dele. O Ziegler é uma biblioteca em Elixir que trabalha com o NIF e eu achei uma coisa muito interessante. Eu vou até abrir aqui pra gente ver juntos. Ziegler Elixir. Vou chamar aqui Ziegler Elixir. Só pra gente ter uma visão geral aqui. Ziegler. Beleza. Deixa eu ver aqui no X se a documentação fica mais interessante de ler do que no GitHub. Pronto. Ó, olha como é interessante. Ele importa, ele faz um use zig e pronto, acabou. Ele define a função assim e já fica, já consegue fazer tudo de uma maneira mais interessante, mais prática, né? Sem ter que fazer muitas outras coisas, muitas outras verbosidades, tá? No Elixir não é verboso aquilo, mas vamos brincar de fazer isso, tá? Vamos compilar de uma maneira um pouco mais interessante. Então, vamos olhar o seguinte. No V a gente tem tipos bem definidos, é uma linguagem estaticamente tipada, certo? Então, por que não a gente definir? Isso aqui é apenas uma conjectura, tá? É apenas uma análise e um desenvolvimento que, na verdade, isso aqui não vai para produção. É só para a gente desenvolver alguns conhecimentos, tá? Por que não, voltando aqui então para o conceito, por que não a gente utilizar a seguinte forma? Ó, eu vou deixar esse definite aqui em cima. Ao invés de eu definir a minha função que eu preciso utilizar, ou seja, que vai ser substituída pela função do NIF dessa maneira, eu poderia definir assim, ó. Então imagine um argumento A e eu dizer exatamente o tipo dele. Eu vou chamar de int, porque int é um tipo dentro do V, certo? Eu vou chamar aqui de int também, porque int é o tipo dentro do V. Então eu fechei questão com relação ao tipo. Eu tenho que fazer isso porque é um NIF. E a minha linguagem base, que é o V, ele trabalha com tipos bem definidos. Então estou tentando fechar a questão aqui e dizer, bom, se isso aqui não bater, ou seja, se o cara botar um outro argumento aqui, o meu V vai ter que estourar, vai ter que dizer, olha, tá errado. Então imagine que se eu faça isso, né? Será que não ficaria mais interessante? Só que coisa que tá gritando, né? O compilador tá gritando terrível. Eu acho que é o meu linter aqui. Deixa eu desativar ele, porque deixa tudo mais chato. Beleza? É lexical. Eu vou desabilitar ele. Então, ele quer que eu faça um reload, né? E vai ficar tudo esquisito aqui. Eu vou botar só o Elixir normal, Elixir VS. Pronto, vou habilitar só esse aqui mesmo, o VS Code Elixir, para ficar colorido e aí não ficar gritando pra gente, porque isso aqui não é aceito no código normal. Então, se eu for tentar compilar isso aqui, a gente viu que já deu, né? Tá dando um erro, mas tá ok, né? Mas se eu tentar compilar isso aqui, ele vai dizer que esse tipo de operador ele não funciona para isso, né?
Só que é o operador que a gente utiliza em types, né? Então fica coerente utilizar ele, mas o Elixir mesmo não permite. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma macro que vai entender que esse operador é aceito, né? Ele vai deixar esse operador ser aceito, não vai gritar o erro, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar minha macro NIF aqui, pronto, NIF. Então o que tiver dentro de NIF, né? Eu vou aceitar esses operadores aqui, porque internamente na minha macro, o que eu vou fazer? Eu vou descartar isso, certo? Eu vou descartar isso aqui, mas eu vou manter no histórico para eu poder gerar o meu código V de maneira automática. Então o que acontece é que se a gente for abrir aqui o projeto anterior, a gente vai ver que vou jogar aqui pro lado, tá? A gente vai ver o seguinte: ele tem um cabeçalho. Ele tem toda uma estrutura de cabeçalho aqui que eu vou precisar garantir. Eu preciso entregar esse mesmo cabeçalho, eu preciso entregar onde estão minhas funções. Então, eu preciso garantir esse tipo de coisa. Se eu tenho que garantir esse tipo de coisa, então nada melhor do que eu já dizer, olha, essa função aqui, ela vai ter um int aqui. E aí eu preciso manter essa informação em algum lugar, enquanto ele compila. Então isso aqui vai rodar em tempo de compilação. Na hora de compilar, eu vou pegar isso aqui, converter em isso aqui, para não dar pau, certo? Converter isso aqui, né? Vai descartar isso aqui, obviamente, né? Vai existir apenas isso aqui, mas essa informação aqui eu vou ter em outro lugar que eu vou usar para gerar o meu código V, tá? Então, quem vai ser responsável por isso é essa NIF aqui que a gente vai criar agora, essa macro NIF, tá bom? Que é uma macro que vai estar onde? Vai estar no var, né? Então, se vai estar no var, eu vou ter que fazer o using var aqui também, porque eu vou usar o var que vai importar tudo que é necessário para trabalhar com a NIF, tá? O var. Então, se a gente for olhar aqui no Ziegler, ele faz a mesma coisa, ele faz um use, só que ele informa outras informações aqui, né? Que a gente poderia fazer isso, mas a gente vai deixar o mais simples possível, né? E aí, se você quiser contribuir, colaborar com isso, com esse projeto, fique à vontade. Então, vou usar o use var aqui. E o que acontece, eu vou começar a trabalhar na minha macro aqui, def macro. Qual é a macro que eu vou trabalhar agora? O NIF, né? Mas antes do NIF, né? Antes do NIF, o que é que eu tenho que fazer? O meu using, né? Def macro using. O que é que esse using ele vai ter? A gente não está botando nada demais no using, então a gente não precisa se preocupar com os opts. Mas a gente precisa fazer o que no using? A gente precisa algumas coisas, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer é um quote do para ele colocar essas informações que estão dentro do quote do no nosso módulo aqui em questão, quem está usando. Então quem está usando vai na realidade colocar essas informações ali no cabeçalho, vai substituir o use var pelo que está em quote do. E o que vai estar em quote do? Primeira coisa vou registrar uma variável que vai ficar nível de módulo, tá? Então na verdade um atributo, tá? Então register, isso aqui está dentro da documentação do Elixir, né? Então você consegue obter essas informações. Então vou registrar o atributo aqui, que vai ser o atributo desse módulo em questão. E qual vai ser o atributo? Vou chamar de vcode, né? Vou chamar de vercode, pronto, vercode. Então é um código V e vou dizer que esse atributo aqui ele é acumulável. Então eu posso chamar ele várias vezes e ele vai simplesmente colocar mais itens no array. Então accumulate true, né? Então quando eu for chamar ele, né? Ou quando eu posso chamar ele no meu módulo aqui e já vai estar disponível se eu fosse utilizar aqui, mas eu não vou utilizar aqui, tá? Mas como é que eu chamaria ele? Aí você vai começar a se tocar o que é um módulo attribute. Então eu posso chamar assim, ó, var code e dizer que o meu código tá aqui, olá, um comentário, beleza? Então imagina eu botar aqui agora a definição de função, fn, main e não tem nada, entende? Então se eu chamar esse aqui, ele vai colocar um comentário no meu array, na minha lista, na verdade. E aí, quando eu chamo de novo, ele adiciona mais um int na minha lista.
Então essa é a ideia, eu poder adicionar várias vezes, porque imagine que eu crio 3 funções lá, então já vou adicionando o código. E esse código aqui ele vai ser gerado automaticamente e também eu posso colocar lá, né? Essa é a jogada. Então aqui, ó, eu não preciso definir esse raise aqui, porque o raise ele é algo estático, né? Eu posso definir de maneira dinâmica em outro lugar essa estaticidade. Mas aqui eu poderia colocar o meu código V, ó. Vou colocar aqui, ó. E aí eu chamo de return e vou colocar A mais B. Assumindo que, se eu definir A aqui, eu vou utilizar essa mesma nomenclatura de variável, tá? Exatamente para eu começar a ver uma simplicidade em interoperar esses dois códigos, código LX e aqui o código em V. Então eu pego o A, que agora é um int, né? Eu garanti que ele é um int aqui, e o B eu garanti que é um int. Isso aqui são definições que a gente está elaborando agora. A gente não garantiu nada ainda, a gente só está teorizando aqui, tá? Então a ideia é ter esse A e ter esse B, sabendo que são ints, eu posso somar esses dois e vai devolver o que? Um int. Então esse código aqui ele vai fazer isso. Então eu criei o meu attribute, ou attribute, que vai acumular esses códigos aqui, certo? Então ele vai salvar quem é a função, quais são os argumentos e qual é o código desse argumento, certo? E aí se eu criar um outro aqui, ó, sub, eu não vou criar agora, mas se eu fosse criar um outro sub, e aí eu conseguiria ir juntando para depois trabalhar com todos de uma vez, tá? Então eu vou deixar aqui, vou deixar no comentário, né, o sub aqui. Beleza, vamos seguindo. Ok, já criei o meu attribute, eu vou apagar isso aqui. Preciso fazer um import das minhas funções que eu vou fazer aqui fora. Qual é a função que eu vou fazer aqui fora? O nif, ó. Então eu vou fazer um import aqui, import do var, somente, para não importar muita coisa, somente o nif. E o nif, ele vai ser o que? Ele é um /1, né? Ele não vai ter argumentos lá, então ele é um /1, tá? Então é o nif que só vai ter um parâmetro, tá? É o nif /1, tá? E aí, tem mais um detalhe, né? Vamos para cá. Aí isso aqui a gente não precisa mais fazer isso aqui, né? A gente pode fazer no próprio using, tá? Então eu tiro daqui, porque o use ele vai servir para isso, vai substituir o meu código, né? Base, né? Por já definidos aqui, tá? Então eu vou botar aqui, ó. Na verdade eu vou também tirar o onload, né? O onload também sai daqui e vem para cá, aqui. Beleza. Então o que acontece? Toda vez que eu faço o use var, ele vai pegar o que está dentro do quote da macro using e jogar lá fora, né? Jogar lá no meu módulo. Então ele vai definir um atributo que é accumulate, ele vai importar o var, importar quem? O nif 1, que eu não defini ainda, mas está aqui, ó, e vai fazer o onload do init nif, que é essa função que eu defini, e vai carregar quem? O meu nif, que vai ter o nome do meu módulo. Então a gente precisa do nome do módulo aqui, ó. Vou chamar aqui de module name. Então a gente precisa do module name, e esse module name ele vai ele precisa estar aqui. A gente precisa obter qual é o nome deste módulo aqui para a gente criar um nif exatamente com esse mesmo nome de módulo e não ter conflitos de nomes, tá? Gerar um nome dinâmico, aí vai ter um conflito, né? Então a gente precisa pegar esse module name. Então uma das formas é a gente pegar esse module name de um atributo que ele está embutido, vamos dizer assim, dentro das macros, tá? Dentro dos módulos, ele é embutido esse atributo. Então a gente tem o atributo color, ou seja, quem é o chamador dessa macro aqui? O chamador dessa macro, quem chamou essa macro aqui foi example test. Então quem é o caller nesse momento é o example test. Então qual o nome do módulo dele, certo? Então a gente tem a partir do caller. Então a gente tem, e a gente vai ter o que? Esse átomo aqui, que é o example test, né? Só que a gente precisa o nome mais interessante, poderia ser assim, ó, example underline test, certo? Ou example test mesmo, não tem problema, né? A gente poderia fazer isso, tá? Então a gente vai deixar bem simples, né? Depois a gente pode implementar melhor, mas a ideia é a gente tem esse nome de módulo aqui, então a gente precisa colocar de uma maneira minúscula e tudo. Então a gente vai fazer módulo aqui de novo, vou botar módulo 1, né? O módulo string aqui e vou
aplicar alguma sequência de funções. Módulo ele vai transformado em string porque ele é átomo, e depois eu vou botar um string replace caso tenha pontos, certo? Porque não é interessante ter pontos no nome do arquivo, né? Só o ponto da extensão. Então eu vou substituir o ponto aqui por underline se houver. Tem mais um detalhe. Antes dos pontos eu vou botar o string downcase. Então esse nome do módulo aqui vai ser convertido em string, vai ser minúsculo e vai ser substituído os pontos que existirem por underline, tá? Então esse aqui é o nome do módulo. Então posso usar aqui o módulo name assim? Não posso, porque eu estou dentro de um quote aqui, é dentro de um quote. Posso acessar diretamente uma variável definida aqui em cima, fora do quote. Eu tenho que utilizar o unquote para poder acessar a informação ou o valor dessa variável aqui, entendeu? Então agora sim, eu tenho o nome do módulo aqui, certo? E ele vai fazer o load NIF direitinho. Beleza, se existir, né, a NIF. Tá? Então é isso nessa parte, e a gente já está importando o NIF. Vamos criar a nossa macro NIF, que ele vai ter que organizar essa informação aqui para ficar daquele jeito que a gente tinha definido, né? Que é o sum, argumentos, sem esse retorno aqui, e com aquele raise aqui, tá? Com aquele raise. Então como é que a gente vai fazer? Vamos definir nossa macro, não tem argumentos, mas na realidade ele tem um argumento só, né? Que a gente tá vendo aqui, ó. Ele tem um argumento, cadê? Onde é que tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele tem um argumento, que esse argumento aqui eu vou chamar de AST, tá? Que é um código AST ali. Beleza? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai precisar navegar por entre o código AST. Antes de seguir, o que é que eu vou fazer? Vou dar um OK aqui no final para não dar pau, e vou dar um IO inspect AST. Eu gosto do IO inspect. Vamos ver se o mix test está funcionando. Beleza, está funcionando, né? Está funcionando, que está errado, mas está funcionando. Então o que acontece? Ele já rodou o using. Quero mostrar que ele já rodou o using, colocou as informações lá, fez um load NIF, né? O NIF não existe, obviamente, né? Ele parou em várias coisas que não existem, né? Mas antes de ele parar em várias coisas que não existem, ele rodou a nossa macro. Ele chamou a nossa macro, que é o NIF, né? Que é aqui, ó, a nossa macro que tem isso aqui dentro. Então o que ela tem dentro? Isso aqui, ó. Tá vendo? Em formato de tuplas, porque é assim que a gente enxerga macro, ou na verdade o código AST dentro do Elixir, tá? São tuplas. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa navegar por essas tuplas para localizar onde tem o def, né? E poder trabalhar ali com os parâmetros, com as informações, tá? Então aqui neste caso a gente tem um do e a gente tem uma tupla direta, certo? Neste caso aqui, se eu liberar aqui, vamos ver como é que fica. Ó, aqui eu já tenho um bloco, certo? Ou seja, quando eu tenho mais de um código na mesma raiz, vamos dizer assim, tá? Ele não fica daquele formato, ele não fica assim, ele fica com um bloco. Então são dois casos, a gente precisa trabalhar com os dois casos, certo? Mas agora a gente vai trabalhar somente com um caso. Depois a gente deixa quebrar e faz o segundo caso, tá? Então vamos trabalhar só com o caso de cima. Vou dar um teste aqui, só para facilitar a nossa vida, né? E depois você pode implementar isso, você pode me ajudar nesse processo, tá? Então beleza, a gente percebeu que tem um do ali. Então o que é que eu vou fazer? Eu posso até botar aqui direto, ó, do e aí AST. Vamos ver se vai continuar rodando. Beleza, deu certo, e agora só tem um def. Então o que é que a gente faz? A gente precisa, já sabe, né, que inclusive vai estar assim, inclusive eu já posso deixar aqui também no pattern matching, ó, def. Então eu espero que apenas tenha o def lá dentro. Se tiver outra coisa, aí vai dar pau, né? Mas vamos deixar assim com pattern matching. Eu não me interesso com a linha agora, e eu me interesso por pelos argumentos aqui, pelo resto do escopo da função, né? Beleza? Então esse resto aqui, ou esse escopo da função, ele é uma lista que vai ter o que? Os meus parâmetros e o meu body, né? Ou seja, os meus parâmetros da função e o meu corpo da função. Então vamos lá. Parâmetros eu vou chamar de args,
que são os argumentos, e aqui eu vou chamar de body. Só que body, ele tem um do, né? Então vamos fazer também a mesma coisa, do e o body. Pronto, que na verdade o body vai ser o meu code. Então, eu espero que tenha um código ali dentro, certo? Vamos simplificar nossa vida. Depois a gente pode melhorar as coisas. Então vamos ver aqui uma coisa. Então vamos fazer um inspect aqui do... e o nome da função, cadê, né? Tá aqui, ó. O nome da função tá dentro desse primeiro args aqui, que não são só os args, né? Ele na verdade tem um retorno, né? Ou seja, os args na realidade é o nosso símbolo que a gente definiu como definição de tipo, né? Que importa pra gente, né? E que tem agora os meus args, né? Aliás, os meus args não, o meu... Estão entendendo aqui o que eu estou fazendo, né? Eu estou tentando deixar aqui o meu cabeçalho da função mais próximo do que deveria ser de entrada, tá? Então, o meu def tem a lista, que dentro da lista o primeiro elemento vai ser a minha definição de função, que vai ter um retorno, né? Ou seja, minha definição de tipo aqui, vai ter o meta, que não me importa, vai ter... Deixa eu agora fazer o seguinte, fechar aqui para não ficar... tá certo. Que daí eu tenho este elemento que fecha aqui e eu tenho o do, tá certo agora. Então beleza. Só que esse aqui tá dando errado em que momento? Aqui. Pronto. Agora sim. Beleza, eu tenho um args aqui e eu tenho... que é esse args, e eu tenho esse int aqui que é o retorno. Eu vou botar aqui o return. Na realidade args não é args, mas deixa eu só dar um teste aqui para ver se está tudo certo. Aparentemente está tudo certo. Então, deixa eu voltar aqui. Args não é args, né? O args ainda é o nome da função e depois que são os args, tá? Então, vamos aqui melhorar. Fun name, que vai ter um meta, que não me importa, e vai ter mais um esquema aqui, que vai ser os args. Pronto, agora sim. Agora vamos ver se deu certo. Fun name, args, return e o nosso code. Então essa vai ser a nossa tupla, tá? Vamos ver se deu certo. Se não deu nenhuma falha, deu uma falha aqui que eu não botei. Não, tá certo, args. Só que args aqui, eu não preciso disso aqui. A gente errou, vamos ver. Funname, args. Aqui faltou o negócio. Tá, deu certo. Ó, ele rodou, tá aqui só label aqui. Só pra gente saber quando é coisa interessante. Fun. Pronto. Só pra gente ver. Pronto, fun. Então só pra saber que foi aqui, tá? Só pra não ficar na dúvida. Então, sum é o nome da nossa função. Args são essa lista, que tem esses argumentos que a gente precisa tratar também, esses argumentos. Precisa armazenar essa informação desses argumentos em algum lugar. O retorno também nos interessa para o V e não para o elixir. O elixir só se interessa por isso aqui, ó, certo? Como args, né? O V se interessa pelo tipo, tá? E o código nos interessa para o V também. Então vamos fazer o seguinte, vamos tratar esses args para ele ter args x, de args de elixir, e args v, certo? Então é uma tupla, né, que vai ter uma lista aqui de argumentos para elixir e de argumentos para v, tá? Então os argumentos para elixir e para v. Deixa eu só botar aqui um exemplo. A ideia é que tenha argumento para elixir é daquele jeito, ó, que vai ser uma tupla, vai ter o meta aqui, né, que vai ter a linha e tudo, e vai ser new, certo? Vai ser new. Isso aqui é uma lista desses elementos, vai ter esses elementos assim. E aqui para o args v, né? Args x, args v. Args v eu vou ter a seguinte coisa, eu vou ter aqui, né, que é o a, que é um átomo na realidade, e eu vou ter o meu tipo, que é int. Pronto, simples assim, tá? E vai ficar assim no final das contas, quando eu exibir ele na tela, vai ficar a int.
Pronto. Então eu vou ter os meus args em V dessa maneira. Aqui vai ser os meus args em elixir nesse formato, porque depois eu vou fazer um quote aqui para ele poder colocar na tela a função direitinho. Beleza, incrível. Então o que a gente espera lá é que quando a gente testar vai dar aquele erro de raise, né? Raise tá aqui, ó, que deu lá no início, né, que a gente fez, ó, deu o erro de raise. Tem que dar o erro de raise de novo, ou seja, tem que montar a nossa função lá direitinho. Beleza, a gente tem aqui então, a gente precisa converter os argumentos, né, em args e args-v. Então vamos fazer um enum reduce, que ele vai pegar toda a lista de argumentos e reduzir em um determinado tipo que a gente definir, que na verdade é uma tupla, tá? Então a gente vai reduzir o que? Args em uma tupla, onde vai ter uma lista vazia aqui e uma lista vazia aqui, certo? E ele vai ser, eu vou fazer a função aqui, fn de arg com o meu acumulador, certo? Vou dar um end aqui e a gente vai trabalhar na função interna aqui. O que é essa função? Ela espera esse tipo de argumento. Deixa eu botar aqui, vou copiar, vou dar um enter aqui para facilitar e vou dizer que o meu arg ele tem que seguir esse esquema. Aqui é um meta, aqui é esse símbolo mesmo tem que estar aqui. Aqui eu tenho que ter args. Aqui, ó, o primeiro elemento, ó. Primeiro elemento, ele é o arg, o próprio arg, e o segundo elemento é o meu type. Só que o meu type, para mim, só me interessa isso aqui, ó. Então eu vou chamar isso aqui de type. Isso aqui não me interessa. Isso aqui também não me interessa. Beleza, então já tenho a minha definição aqui e eu vou colocar no meu acumulador. Do primeiro lado ele vai ser... inclusive vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar de acumulador x e acumulador v, porque é uma tupla, e aqui é uma tupla, tá? Para a gente não fazer besteira. Então eu vou colocar uma lista aqui, meu acumulador é x, eu vou adicionar no header aqui do meu acumulador é x o arg. O arg já está pronto. Lembra que é o formato que eu quero, que é exatamente esse aqui, ó. Exatamente isso aqui. Esse aqui é o que eu quero no elixir, tá? E no meu v eu quero a minha key, né? Eu sei qual é a minha key está aqui dentro, né? Então eu vou fazer o seguinte, key, eu vou botar aqui para eu não pegar, que não me interessa, e eu vou chamar esse bloco todo aqui de arg para eu poder utilizar aqui dentro. No entanto, aqui no meu acumulador, do V, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar a minha key e vou colocar o meu value, que é o type. Pronto, e vai ficar no padrão que a gente definiu aqui em cima, certo? Beleza, isso aqui tem que dar certo. Agora, se por um acaso não tá esse padrão, o que a gente vai fazer? Tem que estourar um erro, tem que fazer alguma coisa. Eu vou botar um raise aqui, mas eu não tenho certeza se ele vai funcionar, tá? A gente pode até testar, se tiver funcionando. Vou botar raise invalid argument, function arguments. Beleza? Então, o que acontece? Essa função ela tem dois parâmetros, ela tem duas aridades, dois cabeçalhos na realidade, né? Tem esse cabeçalho aqui que faz o pattern matching ou não, né? E tem um acumulador. Então, esse aqui tem dois, é uma unidade de 2, tá? O ACC não me interessa aqui. E aí tem esse outro cabeçalho que é o else, né? Ou seja, qualquer caso que não funcione. Beleza? E aí eu vou botar aqui, ó, args é x e args v. Vamos... o return, a gente só precisa também, ó, não é aqui, né? Aqui, o return a gente só precisa, ó, do int, tá? Então eu vou até ajustar aqui, ó. A gente só precisa desse elemento também. Vamos testar aqui, ver o que é que dá. Bom, não deu erro, né? Continua dando certo. Então a gente tem aqui o fan, a gente tem os args elixir, né? Tá invertido, ó. A gente começou com A e não com B, então tem que desinverter. E a gente tem os args também tá invertido aqui. E a gente tem um return e tem o código. Então vamos desinverter isso aqui antes de seguir adiante. Deixa eu fazer o seguinte, vou copiar isso aqui, tá? Aqui, e eu vou dar um igual. Isso aqui eu gosto de botar 1 só pra gente saber que é uma nova variável. Não preocupe com memória não, porque internamente o Elixir faz um rebind, então eu prefiro que fique mais legível e não vai ter nenhum peso a mais de memória por conta disso não. Porque o rebind ele
Ele mantém as duas variáveis, vai manter os mesmos valores, mesmo que o nome seja igual, porque ele não pode apagar aquela informação naquele momento, tá? Então args é x aqui e args v aqui, eu vou fazer um enum reverse, pronto. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou deixar, como é um argumento só, vou deixar assim para ficar mais fácil de ler, né? Então vou fazer aqui também, enum reverse, e ele vai deixar aqui no ponto para mim. Agora sim, eu tenho arg, agora eu botei no lugar errado, né? É aqui embaixo, pronto, tá no lugar errado. Beleza, então agora tem um args1 e args v1, args é x1 e args v1, vamos ver o que deu. Beleza, a, b, int a, int, b, int, perfeito. Então nossos argumentos estão bem posicionados. O que a gente precisa fazer? Definir a função com os argumentos elixir para ele montar aqui no lugar dessa função que a gente utilizou. Para que a gente faz isso, vamos fazer um quote do. Então toda vez que eu tenho uma macro e tem um quote do, quer dizer que esse quote do aqui final, ele vai montar o que se precisa ser montado, tá? Então o que a gente vai fazer agora é um quote do, só que eu vou usar aqui vai ter só uma função, né? Se tivesse mais funções eu ia usar um for, mas só estamos trabalhando com uma mesmo agora. Depois a gente talvez implemente, mude isso aqui, mas por enquanto só é uma função. Vamos usar um quote do apenas, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente precisa pegar essas variáveis aqui, esses valores que a gente conseguiu obter, pelo menos aqui são v, né? Return, code, funName também, e colocar no atributo que a gente definiu lá em cima. A gente precisa setar agora esse atributo aqui com essas informações, beleza? A gente vai fazer da seguinte maneira: a gente vai definir, lembra que eu disse que a gente pode definir um atributo assim, quando tem quote do, ele vai montar lá no nosso módulo. Então a gente vai fazer isso com esse atributo, o varCode. O varCode ele vai ser o que? Uma tupla que vai ter o que? Um funName, vai ter o args v1, vai ter o return e vai ter o code. Vai ser esse formato. Só que assim ele não consegue encontrar, porque eu defini essa informação em cima, certo? Então dentro do quote eu tenho que fazer uma outra coisa para eu poder acessar a informação que está fora do quote, que é o unquote. Então beleza, eu faço um unquote aqui, e eu faço um unquote aqui, e eu faço unquote aqui, e também no quote, unquote, quote. Maravilha. Beleza, fiz. Ele vai salvar o meu atributo dentro do varCode, que a gente vai pegar em outro lugar, tá? Então o que a gente precisa fazer é criar uma função dinâmica. Eu vou usar o def, né, que é a minha definição de função. Ele vai colocar isso lá para mim, e eu vou botar o unquote funName aqui. Isso aqui é a mesma coisa que def sum, certo? Então é como se eu estivesse fazendo isso, def sum. Só que eu preciso botar agora os meus argumentos, né? Def sum, eu abro parênteses para ele montar lá também, e eu vou fazer o seguinte: esses argumentos aqui eu preciso montar eles, só que eu não vou usar o unquote, porque ele é uma lista e eu quero que essa lista ela seja montada de uma maneira aceitável, né? Vou chamar assim, tá? Eu vou utilizar o outro unquote splicing, tá? Que ele vai montar os meus argumentos direitinho. Então args, depois você pode olhar na documentação sobre o unquote splicing. Eu não vou entrar na documentação para mostrar isso aqui agora, porque para a gente não deixar esse vídeo mais longo, mas você pode entrar na documentação do Elixir lá e ver o unquote splicing, que ele faz, né? Mas ele atendeu essa demanda de fazer esse tipo de função, tá? De colocar os nossos args dentro dos args aqui de maneira aceitável. Então args é x1, beleza? Um unquote splicing, args é x1. E eu preciso agora do, não tem return, porque o Elixir não tem return aqui. E aí a gente coloca o que? Um raise if. Como foi que a gente colocou antes? Vou pegar aqui o mesmo termo que eu não salvei. The if function was not implemented.
Vamos pegar a mesma coisa, deniff function. Aí eu vou botar aqui só o unquote funname para ficar com o nome da função que não foi implementada, só para ficar mais didático, né? Então deniff function, aí o unquote o nome da function, né? Vou botar aqui entre backticks, was not implemented. Beleza. A gente poderia até colocar melhor, né? Botar aqui um barra e vou botar quantidade de argumentos, tá? Vou chamar vou chamar esses argumentos aqui, vou chamar um length, unquote, que eu quero pegar esse valor aqui que está em cima do quote, né? Está fora do quote. Beleza. Então ele vai fazer o que? Vai fazer a seguinte mensagem. Eu vou botar aqui. Então, o que ele vai imprimir para a gente? Vai dizer que a funname, que é sum/2, que é um sum/2, não foi implementado. É isso que ele vai mostrar para a gente na tela. Vai ficar mais didático, tá? Beleza, fizemos isso. Então, supostamente, isso aqui deve funcionar. Vamos fazer um mix test. Opa. Funcionou. Deu 0 falhas. Quer dizer que funcionou, quer dizer que não deu erro. Mas como que não deu erro? Vamos salvar aqui. Opa, aqui. Beleza, tá dizendo que a função... Tá, vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que está sendo montado aqui. Ou eu tô testando... Pronto, mas ele fez o carregamento de novo, né? Mas o que é que acontece? Tá dando 0 falhas, sendo que, deixa eu fazer um teste, example test. Não, example test SXS não foi encontrado. Vamos ver aqui o negócio. Example test não foi encontrado. Example test. Então quer dizer que o módulo tá dando, não foi compilado. Esse módulo não foi compilado porque está dando algum erro, tá? Provavelmente o erro é do loadNif. Deixa eu tirar o loadNif aqui para ele não carregar o NIF assim que carrega o módulo. Deixa eu dar um mix test. Pronto, beleza. Então aquele loadNif mesmo que estava dando errado. Deixa eu fazer o seguinte, vou tirar esse inspect daqui. Então o que aconteceu? A gente estava fazendo load do NIF, e quando o load do NIF não estava funcionando, né, não tem NIF ainda, ele estava dizendo que o módulo não foi carregado, não foi implementado direito. O módulo, não a função. Então desabilitei lá por enquanto. Beleza, olha o nosso erro aqui, the NIF function sum/2 was not implemented, ou seja, a nossa função está sendo setada no nosso módulo de maneira aceitável, está realmente trazendo a informação que a gente precisa, que é um raise caso a função não tenha sido implementada dentro do nosso NIF, né? E não foi ainda, né? Beleza? Então vamos seguindo. A ideia agora é pegar essas informações que a gente conseguiu armazenar dentro do Verilog Code aqui, certo? E criar a nossa função de V, tá? Nossa função em V, tá bom? Pelo menos deixar lá já pronta essa parte para a gente poder trabalhar com o V, porque o V ainda vamos ter que trabalhar para deixar mais aceitável a forma de gerar um NIF, tá? A gente viu que é possível gerar NIF simples com C, mas a gente não viu ainda como é possível fazer isso com V. A gente vai ver na sequência. Mas agora vamos criar uma função aqui. Eu vou colocar Virl aqui e vou botar compiler. Então, criar um módulo na realidade, tá? Def módulo Virl compiler, que vai ser o responsável, módulo doc, compile dv code get and compile dv code in v file. Então ele vai ser responsável por compilar o código V, né? Na verdade vai gerar
ele vai gerar o arquivo V and compile the V code in binary, né? Em um binário SO. Pronto, ele vai gerar o arquivo V, certo? E compilar o código V, né, em binário. É isso que ele vai fazer. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um logger, talvez, né? Registrar um logger aqui. Vamos fazer um require logger para a gente saber como é que as coisas estão acontecendo e quando estão acontecendo. Só que o detalhe, esse use aqui, vou fechar isso aqui. Esse use aqui, ele tem que chamar aquela função de compile antes de terminar de compilar isso aqui. Ou seja, tem que fazer tudo. A partir do momento que eu faço o meu módulo, coloco o meu código V aqui, ele tem que gerar minha função do Elixir, já está gerando, e tem que compilar o meu código V, tem que gerar meu arquivo V, numa pasta temporária, vamos chamar assim, e depois compilar aquele código em V, certo? Então a gente precisa fazer isso aqui, com esse módulo tem que ser chamado para fazer essa responsabilidade. Então a gente faz aqui, ó, um atributo do módulo que é o before compiler. Before compiler, quem? Compiler. Então, antes de terminar de compilar isso aqui, ou seja, depois que ele termina todo o processo, mas não terminou de compilar ainda, não finalizou o processo, mas passou pelas macros, definiu o meu atributo, definiu tudo, já passou tudo, mas ele não finalizou totalmente, eu vou rodar o meu compiler para terminar tudo, certo? Então, o meu compiler ele vai ter uma macro aqui, def macro before compiler. Na verdade é compile, né? Na verdade é compile. Eu tá aqui. Before compile, tá? Não é compile. O nome do módulo é compiler, mas é before compile. Então, before compile eu vou ter alguns atributos que eu vou pegar aqui, que vai ser interessante, né? Vai ser o módulo e só o módulo mesmo. Beleza, a gente vai precisar do módulo ali. Ok, então antes de compilar ele vai fazer o que? Ele vai obter o código que está no nosso módulo. Então eu vou chamar de code module get attribute module e qual é o nome do atributo? Virl code. Virl code. Então esse é o nome do atributo, confirmar virl code. Beleza, então ele vai pegar o nosso código que está aqui dentro. É uma lista isso aqui, tá bom? E tudo bem, é uma lista de tupla, né? Qual é o formato da nossa tupla? Vou deixar aqui nesse módulo. Deixa eu tirar isso aqui, né? Eu tirei, não foi? Mas a gente tem aqui, ó. Subir um pouquinho. Aqui. Pronto. Isso aqui é o nosso formato de tupla. Só para a gente ter aqui o exemplo. Full name. Não, o formato de tupla não é esse. O formato de tupla é esse aqui, ó. Ah, já estava variando já. Pronto. Esse é o nosso formato de tupla. É o funname, é o args, é o return e é o code. E eu vou tirar isso aqui. Pronto. Então esse é o nosso formato de item aqui, né? Ou seja, cada função ele vai ter um item para ele, que vai ter o funname, o args v1, o return e o code. Eu vou chamar de args aqui, visto que já está nesse contexto aqui. Args e return. Beleza. Então, ok. Próxima etapa é a gente criar aqui uma função fora da macro, né? Porque é interessante fazer esse tipo de coisa, não deixar tudo na macro, tá? Então, criar uma função fora da macro que a gente vai compilar. Ele vai compilar e vai ter o módulo, vai ter o código, que na verdade são functions, tá? Não são codes, functions. Vai ter os functions e por enquanto só. Beleza, então vamos chamar aqui compile module functions. Beleza, o que esse compile vai fazer? Ele vai ter que compilar o arquivo na pasta lá, tá? Então vamos chamar, vamos pegar o nome do arquivo original, né, que a gente vai botar no nome do arquivo V, tá? Então módulo string, eu vou usar aquela mesma função aqui que a gente fez em algum lugar. A gente já fez aqui, ó. Mesma coisa, a gente vai usar aqui. Depois a gente poderia até criar uma biblioteca, né, um utils ali para facilitar isso aqui pra gente. Então módulo string aqui,
né? E a gente precisa do caminho, certo? Então precisa do caminho do onde a gente vai salvar o arquivo, né? Eu digo para você, né? O caminho, a gente precisa salvar o arquivo numa pasta. A gente precisa criar aqui, né? Eu vou criar uma pasta chamada libv. Pronto. Então a gente precisa desse caminho aqui, certo? E antes de entrar nessa função, então eu vou definir aqui em cima, ó. Vou definir o path ou dir, né? Eu vou chamar de file cwd, que é a pasta root, né? Que é o caminho root do projeto. Eu vou adicionar aqui do meu libv. Beleza, libv. Tá assim para ficar fácil, libv. Então, podia até botar libv. Tá libv, tudo junto. Libv. Beleza. Então, libv dir, eu vou botar o meu dir aqui, que é o meu diretório principal, porque fica em cima, a gente consegue já ver, né, o diretório principal. E vou botar o nifpath como path join dir e o meu arquivo. Opa, aqui. .v. Qual é o nome do... Opa, acho que estou fazendo... Pronto. Aqui. Qual é o nome do arquivo? Módulo string. Beleza, tem o nifpath, que é onde eu vou gerar o arquivo, e eu preciso gerar o arquivo lá, né? Então, a gente pode simplesmente fazer um file write e botar aqui o nome do arquivo, nifpath, e botar o código. Cadê o nosso código? Está dentro de functions, né? Functions, ele pode ser um array, né? Functions pode ser um array. Só que a gente pode ter mais de uma. Aqui a gente só vai trabalhar com uma, né? Mas vamos fazer o seguinte, então. Functions pode ser somente function, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o código que está em functions, certo? Então o código está onde? Tá bem aqui, ó. Functions. Estou supondo aqui que só vai ter uma por enquanto, tá? Então eu vou tirar isso aqui não me interessa, isso aqui só me interessa o código, eu vou imprimir o código. Beleza, eu vou botar um debug aqui, que é o logger, não é um debug não, logger debug, dizer que wrote, foi escrito o que? O meu nifpath, foi escrito o meu nifpath. Beleza, e aqui eu boto um OK para não ter problema. Vamos fazer um mix test aqui para ver o que acontece. Dá um erro 21.3. A gente esqueceu. A gente não esqueceu nada. Está dizendo que parênteses estão faltando. Parênteses estão faltando aqui. Beleza. Ok. Deu um erro. Aonde? Deu um erro dizendo que esse formato ele não está batendo, certo? Ou seja, sum. Porque é uma lista, né? Nesse momento aqui ele é uma lista, tá certo? Beleza. Ok, ele escreveu o nosso arquivo V em elixir example test V. Vamos ver, libv. Opa, tá aqui. Pronto, nosso arquivo V tá perfeito. Perfeito assim, né? Tá salvando. Nesse momento a gente vai seguir agora para trabalhar com o V, né? A gente vai criar toda a estrutura para poder gerar um NIF ali com o V, tá? E depois a gente volta para cá para continuar esse processo aqui, tá? Então deixa eu só salvar isso aqui, né? Eu tirei, né? Salvar. E a gente tem a primeira parte aqui. Tem um método não usado, né? Deixa eu tirar isso. Não gosto de warnings. Beleza. A gente está salvando o nosso arquivo V aqui. Tá dando runtime error. Que runtime de error de nif function não existe. Perfeito. O nosso primeiro passo tá ok. O nosso elixir está esperando que o V esteja ok para a gente avançar.
tá bom? Então a gente já está aqui com as coisas bem estruturadas. E no próximo vídeo a gente vai seguir, vai dar andamento a esse processo, né? A gente vai trabalhar com o V já dentro aqui, tentando fazer ele compilar o nosso binário ali, o nosso NIF, tá? Então a gente vai fazer ele compilar o nosso binário, fazendo os ajustes necessários para que ele converse muito bem com aquele header de C, né, que a gente viu, que é o NIF, que é o Errl_NIF.h. Ele tem que conversar com aquele header para poder pegar as funções que vão rodar na bin, né, para a gente poder trabalhar então com a junção das duas coisas, o V e o Elixir. O Elixir está pronto, o V vai ficar pronto no próximo vídeo. Então, se você tiver gostado desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, né? E no próximo vídeo a gente continua ali com mais NIF. Até mais.